6 deputados presentes, senhor presidente. Não havendo número regimental, vamos aguardar os 15 minutos de tolerância e Vossa Excelência, por favor, adiantar o expediente. Indicação 529 de 2020, a autora é a deputada Jó Pereira. Ela faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas com a finalidade de que sejam construídas passarelas na L-101 Sul, nas imediações dos bairros da Barra Nova e da Massagueira, localizados no município de Marechal Deodoro. Projeto de lei ordinário número 274 de 2020, o autor é o deputado Davi Maia, cria o calendário oficial de eventos e datas comemorativas do estado de Alagoas e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 276 de 2020, a autora é a deputada Jó Pereira, considera de utilidade pública a Cooperativa dos Produtores Rurais de Arapiraca, Limitada. Requerimento 507 de 2020, o autor é o deputado Davi Davino Filho, requer à mesa na forma regimental a realização de sessão especial para discussão do tema Fundeb permanente e o destino da educação no estado de Alagoas. Indicação 523 de 2020, o autor agora é o deputado Marcos Barbosa. Ele faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, Renan Filho, e ao secretário de Infraestrutura do estado de Alagoas, o senhor Maurício Quintela, no sentido de viabilizar os serviços de implantação asfáltica entre os povoados Lagedo ao povoado Marta Verde, localizado no município de Maribondo. Indicação 524 de 2020, o autor é o deputado Léo Loureiro, faz apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado, ao secretário de Estado de Transportes e Desenvolvimento Urbano, senhor Mozar Amaral, no sentido de viabilizar o programa Proestrada ao distrito Branca, localizado na cidade de Atalaia, Alagoas. Indicação 521 de 2020, o autor agora é o deputado Gilvan Barros Filho. Ele solicita ao governador do estado, através da Casal, a implantação de água encanada e tratada num populoso bairro Cruzeiro, em Giraldo Ponciano. Requerimento 509 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto. Deputado Paulo Dantas, para a chamada dos senhores deputados. 10 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão do dia 3 de março de 2020, ao tempo em que dou bom dia e boas-vindas a todos os deputados. E passo a palavra ao nosso querido deputado Tarcísio Freire, para a leitura das atas ou da ata anterior. Deputado Tarcísio. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura. Aos 27 dias do mês de fevereiro do ano 2020, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 9 horas, na sala da sessão da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Marcelo Victor, presidente; Paulo Dantas, primeiro secretário; Tarcísio Freire, ocupando a segunda secretaria; Ivan Beltrão, Davi Davino Filho, Antônio Albuquerque, Bruno Toledo, Cabo Bebeto, Cibele Moura, Davi Maia, Dudu Ronalza,
Flávia Cavalcante, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Jó Pereira, Léo Loureiro, Ricardo Nezinho e Silvio Camelo. A número regimental, o senhor presidente declara aberta a sessão, é lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: mensagem governamental número 05/2020, encaminhado veto total ao projeto de lei número 170/2019, encaminhado à segunda comissão, mensagem governamental número 08/2020, encaminhado veto parcial ao projeto de lei ordinária número 157/2019, encaminhando à segunda comissão, mensagem governamental número 13/2020, encaminhado o projeto de lei ordinária número 208/2020, que autoriza o Poder Executivo a outorga, mediante a concorrência pública, a concessão onerosa de direito real de uso para prestação dos serviços públicos de administração, manutenção e exploração do matadouro regional do município de Viçosa L, com a obrigação de realizar investimentos que se revelem necessários, encaminhado à segunda, terceira e sétima comissões, projeto de lei ordinária número 279/2019, de autoria do deputado Ivan Beltrão, altera a denominação da Escola Estadual Inácio de Carvalho, localizada no município de Coruripe, para Escola Estadual Deputado João Beltrão, encaminhando à segunda comissão, indicação número 515/2020, de autoria do deputado Galba Novaes, requerimento número 500/2020, de autoria do deputado Silvio Camelo, requer a realização de uma audiência pública com vistas a debater o papel do advogado e da Defensoria Pública no atendimento da sociedade alagoana. Requerimento número 502/2020, de autoria do deputado Davi Maia, requer que seja realizado convite aos diretores da empresa Equatorial Energia em Alagoas, com a finalidade de que sejam prestadas informações sobre as diversas falhas reclamadas pela imprensa e pela população alagoana, no que concerne a cobrança das contas de energia elétrica. Requerimento número 508/2020, de autoria do deputado Dudu Ronaldo, requer a realização de sessão solene em comemoração ao centenário da Arquidiocese de Maceió, discutido e aprovado. Requerimento número 509/2020, de autoria do deputado Tarcísio Freire, requer voto de pesar pelo falecimento no dia 25/2/2020 do empresário do município de Arapiraca, senhor Amaro Gonçalves Pereira Costa. Esgotada a matéria do expediente. Na hora do expediente, ocupa a tribuna o deputado Davi Maia. O orador faz comentários sobre a carta de intenções do governo do Estado para o ano 2020, tecendo algumas considerações. Segue sugerindo a formação de uma comissão composta por deputados no que tange acompanhar as obras que vêm sendo executadas pelo Estado, considerando as diretrizes do desenvolvimento econômico, ao tempo em que deixa claro seu posicionamento diante do governo do Estado. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia.
Procedida a verificação de quórum. A número legal para deliberar. Votação em primeiro turno dos projetos de resolução número 42, 43 e 44 de 2019. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 625 de 2018, bem como dos projetos de lei número 136, 155, 188 de 2001, 2003, 2008, 2020, 2023 e 2040. 2019. Aprovados. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 629 de 2018. A presidência comunica que se encontra para recebimento de emendas, proposta de emenda à Constituição número 80 de 2020. Encerrada a ordem do dia. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de terça-feira, a hora regimental, e encerra a presente. Todas as manifestações ocorridas na presente sessão estão registradas em notas taquigráficas. Fazendo parte integrante desta ata, para constar, Lousano Souto Maior Vital, redatora de atas, e eu, Tarcísio Freire, subscrevo. É o que conta, senhor presidente. Em discussão, uma ou duas. Em discussão, a ata lida pelo deputado Tarcísio Sampaio Freire. Não havendo quem queira discutir, considero-a aprovada. Deputado Paulo Dantas, para a leitura do expediente. Ivan, irmão. Requerimento 516 de 2020. A autora é a deputada Jó Pereira e outros. Ela requer à mesa, na forma regimental, a tramitação em regime de urgência do PL 272 de 2020. Requerimento 509 de 2020, autor é o deputado Cabo Bebeto, requer à mesa, na forma regimental, a realização de sessão especial para discutir o fortalecimento do Empreendendo Alagoas e a criação que deve ser priorizada e seguida pelo governo do Estado e pelo setor produtivo, representados pelo micro, pequenos, médios e grandes empresários. Requerimento 510 de 2020, o autor é o deputado Cabo Bebeto. Requerimento 514 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto, requer à mesa, na forma regimental, a realização de sessão especial para debater o tema respeito à pessoa idosa, a ser realizada no dia 15 de junho do corrente ano, às 9 horas da manhã. Requerimento 515 de 2020, a autora é a deputada Fátima Canuto, requer à mesa, na forma regimental, a realização de sessão especial para debater o tema campanha Preciso Viver 2020, a ser realizada no dia 13 de abril do corrente ano, às 9 horas. Projeto de Lei Ordinário 264 de 2020, a autora a deputada Cibele Moura, dispõe sobre a emissão da carteira de identificação estudantil, prevista no artigo 1º, inciso 2º da Lei Federal número 12.933 de 2013, pelo Poder Executivo do Estado de Alagoas e da outras providências. Requerimento 506 de 2020, o autor agora é o deputado Inácio Loyola, requer à mesa, na forma regimental, a realização da sessão especial para o próximo dia 20 do mês de fevereiro. Essa data aqui vai ter que ser revista, para discussão de má prestação de serviço da distribuidora de energia Equatorial Energia. Veto total número 15 de 2020, o autor é o Poder Executivo Estadual. Mensagem número 2 de 2020, relativa ao veto total ao projeto de lei 687/2018, que altera o artigo 393 da Lei número 4.418,
de 27 de dezembro de 1982, altera o artigo 8º da Lei 5.763, de 29 de dezembro de 1995, e o artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 12º, da Lei nº 5.887, de 6 de dezembro de 1996, alterado pela Lei nº 6.920, de 14 de janeiro de 2008. Veto parcial número 17 de 2020, mensagem número 7 de 2020, referente ao veto parcial ao projeto de lei 530 de 2017, que altera a lei estadual 5.981, de 19 de dezembro de 1997, que consolida os critérios de apuração, define os prazos de entrega das parcelas do produto da arrecadação dos impostos que menciona e das transferências asseguradas aos municípios alagoanos. Projeto de lei ordinário número 283 de 2020, o autor é o Poder Executivo Estadual. Mensagem número 14 de 2020, referente ao projeto de lei que dispõe sobre a aquisição, a destinação, a utilização, a regularização e a alienação de bens imóveis do Estado de Alagoas e da outras providências. É tudo que consta no expediente, senhor presidente. Requerimento do deputado Inácio Loyola, solicitando uma sessão pública, a data a definir. Em discussão, requerimento do deputado Inácio Loyola. Para discutir, o deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, a verdade é que é geral a reclamação dos serviços prestados pela Equatorial aqui no estado de Alagoas. Eu tenho problemas particulares meus. Vou dar um exemplo aqui. No dia 2 de fevereiro se comemorou, onde Vossa Excelência estava lá, em Piranhas, a festa da padroeira. Por volta de 7 horas da noite, faltou energia na cidade de Piranhas durante a festa, só voltou no outro dia, 5 horas da tarde. Eu passo a semana aqui, e só vou para a minha cidade, chego na quinta-feira à noite, saio na sexta de manhã de casa, só volto à noite, ou seja, a casa fica paquejada durante toda a semana, e a conta de luz lá é maior do que a de Maceió. Outra coisa que está acontecendo no estado, que eu não entendo, é que a zona rural se cobra taxa de iluminação pública na zona rural. E existe, inclusive, em hospitais como Chama, em Arapiraca, o serviço de quimioterapia, radioterapia, às vezes deixam de funcionar porque não existe energia suficiente para esses equipamentos funcionarem. Senhor presidente, é um resumo dos resumos de todos os problemas que acontecem com a Equatorial aqui no estado de Alagoas. Fui procurado por várias e várias pessoas e, por conta disso, solicito a esta casa a aprovação desse requerimento, onde se promove uma audiência pública aqui para discutir a questão da Equatorial aqui no estado de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, deputado, em discussão, requerimento do deputado Inácio Loyola. A discussão, coloco em votação os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento do deputado Jó Pereira e outros deputados, solicitando o regime de urgência ao projeto de lei número 272/2020. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Para discutir, deputado Bruno Do que Toledo. se trata a matéria, senhor presidente? Fundeb. Rateio do Fundeb. Projeto de lei número 272/2020. Ok? Em discussão, ainda em discussão, requerimento da deputada Jó Pereira. Encerra a discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, deputado Cabo Bebeto. Vossa Excelência é o primeiro deputado inscrito. Deputada Jó Pereira, deputado Inácio Loyola e deputada Cibele Moura são os demais. Deputado Cabo Bebeto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas deputados e deputadas. Ontem, senhor presidente, foi com extremo pesar e surpresa que eu tomei conhecimento de uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, baixada pela Delegacia Geral da Polícia Civil, por meio da qual, de forma bem resumida,
proíbe os agentes e delegados de instâncias inferiores a dar entrevista. Eles somente poderão conceder entrevistas com autorização do delegado-geral, de gerentes e coordenadores, e ainda sob a supervisão da ASCOM, que é a Assessoria de Comunicação da Polícia Civil. Infelizmente, não tenho como associar tais atitudes a um período... Não tenho como não associar tais atitudes com um período negro da história mundial, deputado Davi Maia, o nazismo, cujo nome, para quem não sabe, deriva da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa epidemia, se assim eu puder chamar, começou de forma bastante leve, primeiramente com algumas restrições, e um detalhe, sempre com propagandas e filmes que mostravam à população imagens de felicidade e bem-estar, sempre tentando convencer a todos que tudo que estava bem, sem mostrar a realidade dos fatos. Em seguida, passaram a queimar livros e retirá-los das escolas, indicando apenas os livros que doutrinariam os alunos. Na referida portaria, ao contrário do que acontece na Constituição Federal, no seu artigo 5º, que prevê direitos e garantias fundamentais, nesta portaria só trata de vedações aos servidores da Polícia Civil. Em seu inciso 4º, fica bem claro que o servidor fica proibido de criar ou fazer uso de sites, páginas em redes sociais e aplicativos de mensagens para divulgação de matérias de trabalho ou para a realização de denúncias das unidades policiais. A grande questão é que o trabalhador da iniciativa privada possui à sua disposição todo o sistema trabalhista, delegacias regionais, Ministério Público do Trabalho, para que eles possam defender os casos de péssimas situações de trabalho. No caso dos servidores da Polícia Civil, deveria ser a Delegacia Geral o órgão que cuidaria dessas condições, mas ao contrário, ele demonstra claramente estar trabalhando para camuflar as mazelas da instituição, editando uma portaria ditatorial para calar os servidores, travestida de norma legal, mas totalmente inconstitucional. O diretor-geral certamente tem problemas bem mais graves para se preocupar. Eu não tenho dúvida disso. Ele deve fazer tempo que ele não vai na delegacia de Santana de Ipanema, de Arapiraca. Cuidar, por exemplo, do funcionamento, enfim, o funcionamento das casas de custódias, como em Santana, Delmiro, Matriz, que estão lá paradas, o dinheiro público lá parado, com o patrimônio sendo depreciado. Observar as diversas denúncias de delegados que não comparecem aos plantões, outro caso muito grave, que a gente recorrente recebe essa informação. Não sei se é uma questão, deputado Bruno Toledo, de ciúme. O que a gente vê é que tem policial mostrando o trabalho do policial. Está mostrando o serviço do servidor público. A mídia social hoje, deputado Inácio Loyola, e eu fiz muito isso, mostrando o meu trabalho como um policial, sem denegrir a imagem da minha corporação, sem desrespeitar a imagem da corporação, estimula muitos jovens a seguir essa carreira. Diferente do que muitos da esquerda tentam, mostra o lado do policial, o trabalho do policial, e isso volta a trazer uma imagem positiva do agente da segurança pública para os jovens. Não vejo qualquer mal que isso traga. Eu nunca vi uma postagem que denigra ou que venha depreciar a Polícia Civil ou a Polícia Militar. Porque se acontecer, essa sim deve ser combatida, deve ser apurada, e o funcionário que fizer isso deve ser responsabilizado. Mas, por estar mostrando seu trabalho, que é aplaudido e reconhecido pela sociedade, deputado Davi Maia, quem mais faz isso, quem mais usa a máquina pública para benefício próprio é o governo do Estado. Por que o delegado não pode? Por que o policial civil não pode? Por que o PM não pode? Acho que a gente não pode desonrar e desmerecer as instituições. E eu não tenho visto isso em nenhuma mídia social. E confesso que as corporações deviam fazer isso de forma institucional e não fazem. Como outras polícias do Brasil afora fazem. Polícia Militar de Goiás é referência nisso. Polícia de São Paulo faz um pouco isso aí. Mas a instituição devia fazer isso. E é direito do cidadão mostrar o seu trabalho.
não traz, e pelo contrário, isso por tabela engrandece também a instituição. A gente vê a concorrência nos concursos públicos na área de segurança. Nós temos aí Instagram Rocam mais de 1000, que traz, a gente vê os comentários, a população aplaude a boa ação da polícia, porque a ação ruim da polícia já mostram já. Quando o policial erra, todo mundo mostra já. Mas eu não vi o diretor, por exemplo, se posicionar, ou a Ascom se posicionar, no caso do delegado, que aparentemente embriagado, capotou com o veículo. E isso a gente não quer. Isso sim tem que ser responsabilizado, tem que ser cobrado. E eu não vi nenhum comentário sobre isso. A imagem do policial já está bem desgastada e a gente tem que ser visto sim como herói. E a gente tem sim que alimentar que o policial mostre seu trabalho. Eu não vejo, o professor podia fazer isso, o médico pode fazer isso. Agora, quem tem o que esconder quer controlar. Isso é fato. Quem tem o que esconder é aquela conversa de Davi Maia. Vamos regulamentar a internet. Vamos regulamentar. Regulamentar não, os caras querem controlar. Os caras querem controlar para que não se mostre. Porque eu lembro, deputado Ricardo Nezinho, quando passei 1 ano ou 2 vendo as imagens da delegacia de Arapiraca, uma nojeira. Uma vergonha, vá lá olhar. Continua naquela delegacia maior, ali de Arapiraca. Vá lá, carro largado por todo canto, mato crescendo, umidade de todas as salas. E isso aí que eles não querem que mostre. Estão maquiando, deputado Davi Maia, para que isso não possa aparecer. Mas eu vou repetir, a Polícia Civil é da Alagoas, não é do diretor nem do delegado, não. A Polícia Civil é da Alagoas, o alagoano, o cidadão tem direito de conhecer a realidade do serviço público. E proibir que o funcionário mostre a sua realidade, isso é por demais grave e a gente tem que ter muito cuidado com isso. E vou repetir aqui, o funcionário privado ele tem a quem recorrer, mas o servidor público não. Se a própria instituição não reconhece isso, isso fica muito difícil, mas eu concedo a palavra aqui ao deputado Davi Maia. Deputado Cabo Bebeto, primeiro bom dia a todos, telespectadores da TV Assembleia, companheiros deputados. Deputado Bebeto, semana passada eu disse basicamente que Alagoas vivia um movimento de instalação de uma ditadura. Uma ditadura hegemônica, uma ditadura focada em uma só pessoa ou em uma só família. Uma ditadura que está cerceando o direito aos outros. E como diria Friedrich Hayek, a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias, como se corta um salame. Nós temos, deputado, um momento em que Alagoas passa, onde as liberdades individuais cada dia mais serão cerceadas, inclusive a de escolha. E nesse caso da Polícia Civil, na resolução, na portaria 470 de 2020, ela é altamente esdrúxula. Não sei com base em que Constituição, não sei com base em qual artigo o Procurador-Geral publicou no dia de ontem essa portaria. Eu não sei se a Procuradoria-Geral do Estado viu isso, até porque eles não estão sendo mais ouvidos nesse governo. Porque se tem uma coisa que o governador não gosta, é justamente de ouvir as pessoas. Vossa Excelência falou muito bem. Ora, quem mais usa o aparato estatal para fazer autopromoção é o governador. Quem usa as redes sociais do Estado para se vangloriar, inclusive eu já denunciei aqui várias vezes, perfis do IMA, perfis da Secretaria da Fazenda, perfis da Secretaria do Planejamento, publicando o Instagram do governador, não era o Instagram do governo do Estado, era o Instagram, como eu gosto de chamar, o Instagram oficial do governador Renan Calheiros Filho. Nós temos, nesse momento, um cerceamento da liberdade individual. E eu fico pasmo com os liberais, inclusive, que estão no governo do Estado. Porque foi instalado, nesse governo, a lei da mordaça. No item 9, ele diz o seguinte, da portaria do delegado-geral: proibição de divulgação de situações que possam sugerir supostas dificuldades, limitações ou deficiências de recursos humanos, técnicos e financeiros e materiais necessários à execução da operação policial ou ao desempenho das atividades.
Deputado Paulo Dantas, isso é um absurdo. Ele está proibindo que o policial civil divulgue os problemas da corporação. Ele está confundindo alguma coisa. Primeiro que ele não é coronel da Polícia Militar, que fique bem claro. Não tem uma hierarquia militar aqui. E isso é liberdade individual. O passo que esse governo dá às liberdades está demais e ninguém fala. Não temos uma instituição, não temos um órgão, não temos um local onde as pessoas expressem a sua indignação. Por isso, deputado Bebeto, inclusive com o seu apoio, apresentamos uma convocação do delegado-geral. O que se passa na cabeça do delegado-geral de Alagoas hoje? Isso tem que ficar claro. Ou ele está obedecendo ordem do capitão-maior, do chefe-maior da corporação. Capitão não. Do chefe-maior da corporação, do chefe-maior da Polícia Civil. Deputado, também dizia David Hammer, raramente se pede qualquer tipo de liberdade de uma vez. Raramente se perde qualquer tipo de liberdade de uma vez. Ela vem fatiadas, como dizia Ike. E o Alagoas passa no momento de fatiamento das nossas liberdades. Como eu disse na sessão passada, estarei sempre do lado da liberdade. Agradeço que Vossa Excelência também tem feito coro, porque nós não podemos aceitar a lei da mordaça no estado de Alagoas. Os eleitores foram muito nobres comigo, com Vossa Excelência, quando nos deram pelo menos o poder do microfone. Nós não temos espaço, nós não temos cargo em comissão, nós não temos cabos eleitorais pagos pela máquina estatal. O que nos sobrou foi isso. Nós temos que estar aqui nessa tribuna denunciando. Mas parabéns a Vossa Excelência e vamos convocar o delegado para ele se explicar. Parabéns pela parte, deputada Vimaia. E como Vossa Excelência leu nesse artigo, ele fala no final, né? Proíbe mostrar a ineficiência ou a ausência do essencial para se executar o serviço. E como é que falta o que é essencial? Então, ele está dizendo que, se for importante para você trabalhar e não tiver, não pode dizer não pode mostrar não. É isso. É como, e a gente está falando de pares. A bandidagem. É como se, presidente, você baixar essa portaria me proibir de falar aqui agora. Quer dizer, que democracia é essa? Aqui não tem isso não. Nós estamos falando de pares. Pessoas que passaram pelo mesmo tipo de concurso público, que exercem uma função parecida. Não, só pode falar depois que eu mediar, depois que eu analisar. Que poder é esse? Onde é que nós estamos? Me conceda só mais uma parte ao seu discurso. Vamos nós dizer à Polícia Civil que vamos nós dois, eu quero ver quem vai proibir nós dois de publicar nas nossas redes sociais, ou de fazer zoado, delegacia por delegacia desse estado, mostrando as falhas. Eu quero ver quem é que vai vir para cima da gente. Esse é o próximo passo. Se eu perceber qualquer cerceamento mais grave disso aí, não tem problema. Já conheço alguns fatos, a gente tenta sempre resolver e dá tempo que a gente sabe das dificuldades também. Mas se for para mostrar, a gente vai fazer ao vivo, fazer vídeo, tirar foto. E aí eu acho difícil alguém tentar proibir, né? Mas aí é direito também de quem quiser e se achar nesse direito, tentar proibir. Mas o que a gente precisa entender é que a Polícia Militar, o Bombeiro, o HGE, eles não têm dono. É do alagoano, é serviço público, e o público tem direito de ver e tomar conhecimento da realidade do serviço que lhe é prestado. Então, fica aqui esse repúdio a essa determinação aí esdrúxula, desnecessária, inconstitucional, e vamos aguardar que os colegas aprovem esse pedido para que o delegado-geral possa comparecer aqui a esta casa e a gente possa ouvir da boca dele os argumentos. Alô? Alguém quer partilhar? E a gente possa ouvir dele os argumentos. Marco. A gente possa ouvir dele os argumentos e tirar as conclusões depois de ouvi-lo. Mas eu concedo aqui a... Deputado Silvio. Deputado Silvio. Deputado Bebeto, demais deputados e deputados presentes aqui nessa casa. Eu acho que está havendo um mal-entendido na interpretação que os deputados que usaram a tribuna estão fazendo
sobre esse assunto. Primeiro, não precisa convocar o delegado-geral para vir a essa casa. Existe uma determinação do governador do Estado que todas as vezes que qualquer deputado quiser que qualquer presidente de órgão, secretário, compareça à Assembleia Legislativa, basta convidá-lo, que ele virá com data e hora marcada pelos deputados. Assim foi durante o ano passado todo. Tivemos aqui vários e vários secretários, diretores de órgãos. Isso já é uma coisa de praxe. Segundo, eu quero dizer a Vossas Excelências que os índices ligados à segurança pública do nosso Estado estão chamando a atenção pelo aspecto positivo, porque cada vez mais o número de crimes está diminuindo, mortes violentas estão diminuindo, e isso tem sido uma constante e tem sido mostrado nos relatórios mês a mês. Claro que a segurança pública, senhores deputados, ela precisa também de um pouco de sigilo, e Vossa Excelência é policial militar, sabe disso. Então, acho que o intuito seria mais nesse sentido, e não, de forma alguma, criar esse estado de caos que tanta oposição teima em colocar o Estado de Alagoas, que só existe na mente e na vontade da oposição. Graças a Deus, a aprovação do governo Renan Filho, ela beira os 80% em quase todos os municípios do Estado. E eu tenho certeza que a vinda do delegado-geral aqui irá justamente dirimir qualquer dúvida que haja, e quero parabenizar também o deputado Bebeto pela preocupação de Vossa Excelência. Mas acho também que a mídia, nenhum outro tempo da história da humanidade, teve tão assim às mãos de quem quiser saber de qualquer notícia. Agora, não dá para você colocar, às vezes, uma operação, você colocar, às vezes, algumas estratégias em rede social. Então, acho que esse é o sentido, esse é o intuito, mas vamos dirimir as dúvidas aqui e faço o apelo para que Vossas Excelências marquem o dia para que nós possamos, através da presidência da Casa, convidar o delegado-geral para ele se fazer presente. Parabenizo Vossa Excelência, deputado Bebeto, pelo seu pronunciamento, e que Vossa Excelência tenha essa preocupação que é salutar que seja dirimido. Muito obrigado. Obrigado pela parte do deputado Silvio Camelo. Quando ele falou oposição, Davi, foi com você, eu acho, viu? Não foi comigo, não. Mas, assim, deputado Silvio, esse argumento de proteger a operação, esse é argumento que não cola, não, porque não houve nenhum fato, nós estamos no 6º ano do governo, nenhum fato de uma operação que vazou, e eu desafio quem quiser que prove, porque um policial fez uma postagem ou fez uma matéria. Inclusive, talvez seja um comentário de quem não acompanha bem isso aí. Geralmente se mostra e se posta depois que o fato acontece, que justamente passava a aguardar o policial, a operação, ninguém vai. Estou indo agora aqui no Bill, prendeu o seu Zezinho lá na rua tal. Ninguém faz isso, não. As operações são mostradas depois que elas acontecem. Agora, às vezes, o cara não acompanha, ou é mal assessorado, de repente a informação vem troncha e ele acha que o cara filma ao vivo um preparativo para uma operação. Isso não acontece, isso é preservado, que ninguém é doido de estar divulgando o que vai fazer, né? Isso aí é a primeira ferramenta de uma operação policial, o sigilo, para que ela aconteça. Depois que ela acontece, a gente vai. Agora, se há tanta liberdade de informação, fazendo isso não vai ter. Porque o número vinha dando certo, porque as coisas vinham acontecendo do jeito que vem acontecendo. Mudar para quê? Por quê? Então não justifica se o governador determinou ou liberou, que interessante. Ele agora liberou para quando a gente chamar, vir, que bom. Mas já foi feito o pedido, não tem problema nenhum de convocação, isso eu acho que não arranca membro nenhum dele. E se de repente não for aprovada a convocação, que eu acho que era o termo ideal diante disso aí, a gente faz o convite também, não tem problema. Mas, muito obrigado, senhor presidente. Alguém que mais quer partilhar? Negativo, deputado. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Silvio Camelo, deputado Marcelo Davi Maia. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, segunda inscrita na hora do expediente. Bom dia. Bom dia. Bom dia, alagoanas e alagoanos que nos assistem através da TV Assembleia, aos presentes na galeria desta casa, nos gabinetes, nos corredores, a todos os que nos ouvem. Bom dia aos servidores desta casa. Bom dia, senhoras e senhores membros da imprensa aqui presente,
colegas deputados, colegas deputadas, senhor presidente Marcelo Vitor, caros colegas, eu uso essa tribuna outra vez para um novo registro e um apelo sobre um tema que insiste ser manchete, deputado Ricardo Nezinho, em todo o Brasil. E, infelizmente, em Alagoas não é diferente. Mas antes de iniciar o meu apelo sobre esse tema, eu queria fazer um esclarecimento a muitos alagoanos e alagoanas e também um outro apelo aos senhores deputados, aos caros colegas, que nos últimos 10 dias, sempre que podem, senhor presidente, diversas pessoas me questionam, seja por meio das redes sociais, seja pessoalmente, deputado Davi Maia, quando vamos votar o rateio do Fundeb 2019? Pois bem, eu esclareço, como todos da casa aqui sabem, que não poderá ser apreciado por esse plenário sem a apreciação da 7ª comissão, que, segundo informações do deputado Bruno Toledo, estará se reunindo amanhã. E aí o meu apelo é para que a 7ª comissão, ao reunir, dê o seu parecer. Nós acabamos de aprovar o regime de urgência para que a gente possa trazer a apreciação desse projeto. Quando isso acontecer, ele poderá ser pautado por este plenário. Por isso, eu também faço um apelo ao senhor presidente dessa casa, o deputado Marcelo Vitor, que ao voltar das comissões, senhor presidente, que esse projeto seja prontamente pautado para que esse plenário possa apreciá-lo. Fica aqui o meu esclarecimento e esse novo apelo. Senhoras e senhores, o ano no Brasil, como muitos gostam de afirmar, e alguns concordam, deputado Inácio, ele só começa depois do Carnaval, embora ele comece mesmo no dia 2 de janeiro. Esse é a data em que muitos brasileiros já trabalham, já enfrentam seus desafios, e a grande maioria dos brasileiros já estão na luta diária. Mas agora sim, para todos, o ano começa, terminou o Carnaval, e é nessa primeira sessão do mês de março que eu quero falar do absurdo que continua sendo manchete de noticiários: a violência contra nós mulheres. Senhoras e senhores, o governo do Estado revelou em números estatísticos o aumento da violência contra mulheres no período carnavalesco, em relação ao mesmo período de 2019. Mas aqui eu registro que esse absurdo, infelizmente, deputado Francisco Tenório, não é só do período carnavalesco. Ele faz parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. Apenas muitos não querem se ater a esse drama, apenas leem como notícias. Eu tenho certeza que essa indiferença será até o dia em que, no seu ambiente de convivência, essa violência bater à sua porta, na sua família ou entre os seus entes mais queridos e mais próximos. Vejam o número, senhor presidente, de apenas 6 dias do período carnavalesco: 141 casos registrados de violência contra a mulher, perdendo apenas para os 165 casos de perturbação de sossego ou ao trabalho alheio, dentro de uma lista de 18 tipos penais diferentes de ocorrência. 141 mulheres agredidas. E aqui eu dou um viva ao Brasil democrático do Carnaval. Pode ser dado. Um outro viva aos brasileiros que dão aula de viver com plenitude a sua alegria através do seu jeito de se mostrar brasileiro, de samba e frevo no pé, utilizando-se de todos os ritmos existentes em nosso país para transformar no Carnaval esse país em uma só nação musical. Em um período que esquecemos os desafios e esquecemos os problemas do dia a dia, para tomar um fôlego e voltar mais forte para a nossa luta diária. Afinal, é no exercício da ocupação dos espaços públicos, das ruas, onde fortalecemos a democracia e nos identificamos como cidadãos e cidadãs.
Esse carnaval de rua, que vem sendo fortalecido e ampliado, ele veio para ficar e se multiplicar em todos os recantos e em todas as cidades. Só temos que, como agentes públicos, facilitar essa alegria popular, esse instrumento democrático de levar alegria, renda e oportunidade para muitos. Essas oportunidades, vivenciar a alegria do carnaval, era tudo, deputada Fátima, o que várias mulheres da estatística queriam. E temos que afirmar que jamais elas desejavam a triste recordação e até as marcas da violência sofrida. Foram muitas as fantasias, muitas as marchinhas, as performances durante o carnaval que marcaram essa alma do brasileiro que, como por mágica, por música, gostaria de ver todos os males espantados do seu dia a dia. Males que são muitos, deputada Cibele. Injustiça, falta de justiça, conservadorismo, liberalismo desmedido, preconceito, falta de conceito, desigualdade, igualdade e falta de oportunidade que atinge muitos, racismo, intolerância e o machismo. Sim, machismo. Essa visão de posse indevida, de se ter para si um ser, uma mulher. Isso mesmo, senhoras e senhores, em pleno século XXI. E aqui eu registro nessa tribuna que há anos o povo no Brasil inteiro canta uma célebre marchinha de carnaval, deputado Inácio, do compositor Capiba, criada há décadas e de lá para cá cantada por todos. E aqui eu imagino que todos cantam desejando que a sua mensagem seja entendida e assimilada por seres tão pequenos, tão ultrapassados, esses homens, não os homens com H maiúsculo, mas sim os trogloditas que insistem em achar que lugar de mulher é só no fogão, é na lavanderia, cuidando dos filhos dele e sempre disponível na cama como um corpo de alguém que lhe pertence. Assim diz a música. Sempre ouvi dizer que numa mulher não se bate nem com uma flor. Loira ou morena, não importa a cor, não se bate nem com uma flor. Já se acabou o tempo que a mulher só dizia, então, show galinha, cala a boca menino, ai ai, não me dê mais não. Senhoras e senhores, não me dê mais não. Mais não. Pois para muitas de nós, mulheres, majoritariamente, não é não. Não aceitamos mais a existência e a insistência dessa violência. Esse tempo não se acabou, infelizmente. Sabemos, afinal de contas, que há anos, mas muitos ainda batem. Falamos disso há anos, mas muitos ainda batem e muitas, deputado Ivan Beltrão, infelizmente ainda se calam. Muitas ainda morrem. Em janeiro, deputada Cibele, foram 3. E agora, no carnaval, em fevereiro, mataram Joyce Meirelli, uma jovem de 16 anos. E apenas ela não queria mais namorar, não queria mais ficar, ela não queria mais se relacionar. Em pleno século XXI. No ano de 2020, até quando? Foram 34 mulheres em 2017, 21 mulheres em 2018. Deputado Léo, foram 44 mulheres em 2019. Isso mesmo, covardemente foram mortas 103 alagoanas que viraram estatísticas de uma vergonhosa violência diária contra milhões de mulheres em todo o Brasil. Para muitas, infelizmente, muitas, elas se transformam apenas em notícias, apenas estatísticas para uns, saudades eternas para os seus familiares, vidas que foram interrompidas. E o pior, muitas outras jamais, deputado Cabo Bebeto, elas serão casos de polícia, sequer serão notícia, pois elas mesmas não se libertam, não se dão a oportunidade de ser protegidas, talvez porque os instrumentos que nós temos, com grandes dificuldades,
parecem que só existem no papel. Afirmo que estaremos sempre atentas para vermos soluções em relação a essa violência. E como solução, eu falo, além da atuação policial, nós queremos mais frequência escolar, menos evasão, mais educação. Queremos mais qualidade de ensino e menos desculpa de falta de recurso por prioridade em obras e reformas em diversos setores da atuação pública, em detrimento da responsabilidade e da disponibilidade de recursos na busca dessa qualidade. Queremos mais valorização da mulher na discussão de gênero, menos moralismo, impedindo o aprendizado via conscientização da necessária igualdade de gênero e da cultura da paz. Queremos justiça, queremos mudança, queremos que todas tenham o direito de ser mulher, mulher livre, mulher feliz e mulher que possa fazer as suas escolhas. Não vamos e não somos números estatísticos, somos mulheres, somos mães, somos filhas, somos esposas, somos jovens e meninas com toda uma vida para ser vivida. E quando perguntam por que da luta do empoderamento das mulheres, uma única e imediata palavra vem logo na minha cabeça: equilíbrio. É disso que o deputado Cabo Bebeto falou na tribuna desta casa. Equilíbrio nas decisões. Equilíbrio na representação feminina. Se somos metade dos seres humanos vivos, porque tão numericamente inexpressiva é a participação feminina nas decisões. E não são só nas decisões políticas, não. Nas decisões comunitárias, empresariais, nas decisões de conselho, dos postos públicos de decisão, ocorrendo também isso, muitas vezes, no ambiente familiar. E vejam bem, a história tem registrado que as mulheres que rompem essa estatística encontram-se inúmeros resultados positivos, que mais do que justifica a busca por esse equilíbrio, tão distante em nosso Estado, tão distante em nosso país. Equilíbrio proporcionado por visões diferentes, porém complementares e sustentáveis, com foco holístico e com foco humanitário. Equilíbrio, senhoras e senhores, a natureza nos ensina, deputado Galba, há bilhões de anos, todos os dias, que é uma necessidade vital para a vida, para a qualidade de vida e para a sustentabilidade. Que o mês que se inicia, o mês das mulheres, seja pleno de sucesso. Que o ano que agora se inicia para valer em nosso país, 2020, o 20º de um novo século, traga com mais força o empoderamento das mulheres através de homens e de mulheres. E que o equilíbrio fique mais próximo, permitindo que muitas mulheres vivam seus próximos anos e não virem estatísticas. Estatísticas essas que, mesmo que se apresentem menores, deputado Cabo Bebeto, é o que o histórico delas vem mostrando. Mesmo que elas se reduzam por repressão e atuação policial, não foi fruto de mudança cultural. Nós precisamos dessa mudança cultural. Apenas se evitou a notícia temporária e que logo volta, fruto de um machismo que entende ser a mulher propriedade do homem, ou que essa tem que ter obediência cega e muda a todas as suas regras. Eu gostaria de conceder uma parte à deputada Cibele Moura. Alô? Deputada Jó? Deputada Jó? Oi? Deputada Jó, eu não poderia estar na primeira sessão do mês de março, o mês que é, e eu não digo comemorado o Dia da Mulher, mas que é lembrado o Dia da Mulher, e não fazer uma parte a esse discurso brilhante de Vossa Excelência. As estatísticas, elas são bem conhecidas por todos nós. Esse discurso já foi feito por Vossa Excelência inúmeras vezes. Todas as deputadas da bancada feminina costumam frequentar essa tribuna quase que semanalmente para denunciar e para expressar
a violência contra a mulher que vem acontecendo em números, e a gente conversava há pouco, cada vez maiores, cada vez mais assustadores. E falando um pouquinho de estatística, só para pontuar os números, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida, ao menos no país, por um homem. Cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Isso significa, deputada Jo, que provavelmente umas 2, 3 mulheres foram agredidas enquanto Vossa Excelência falava. Significa que mais algumas mulheres serão agredidas enquanto eu estou falando. Isso é muito assustador. A gente costuma ver na televisão, nos meios de comunicação, um alarde muito grande quando é descoberta uma doença nova. E aqui eu cito o coronavírus. E não é que não seja assustador. As medidas têm que ser tomadas. Mas a violência contra a mulher só no Brasil mata mais do que no mundo. A cada 4 minutos uma mulher é agredida. E não é estatística. Não pode ser estatística. Ele não pode deixar ser estatística, deputada Fátima. 70% dos casos acontecem em casa. Acontecem no ambiente em que a mulher está protegida, ou deveria estar. Acontecem no ambiente em que a mulher está com os seus, ou de novo, deveria estar. A maioria dos casos são cometidos por homens em qual a mulher confia, está no seu núcleo familiar. E aqui eu coloco marido, padrasto, avô, filho, por homens que a mulher detém carinho. Isso me assusta num nível muito alto. A gente não pode deixar a Joyce, de 16 anos, que foi morta pelo ex-namorado porque não queria namorar. Quando é que a gente vai entender, quando é que o Brasil vai entender que uma mulher disser que não quer namorar, é pura e simplesmente ela não quer namorar. Ela não quer ser morta, ela não está pedindo para apanhar, ela não gosta de apanhar, ela só não quer namorar. Quando a gente, e Vossa Excelência falou de carnaval, aquelas tatuagens do não é não, muita gente pode achar que é só uma tatuagem, uma brincadeira de carnaval. Imaginem que a gente tem que levar para a maior festa popular do Brasil, quiçá do mundo, uma tatuagem para dizer que o não da mulher tem que ser respeitado. E aqui eu faço uma pergunta a todas as mulheres, as que estão aqui presentes, as deputadas, as funcionárias, as jornalistas, as que estão nos assistindo através da TV Assembleia. Quantas vezes vocês já tiveram que dizer não, o homem não viu, e você teve que apontar para outro homem, seja um pai, um amigo, um namorado, para ele ouvir a opinião do homem? Porque a nossa opinião, infelizmente, ela ainda sofre muito para ser ouvida. E é por isso que, como deputada estadual mais nova do Brasil, participando da maior bancada feminina da história de Alagoas, que eu não vou ficar calada. Que enquanto tem muitas mulheres que estão virando estatística, enquanto tem muitas mulheres que queriam ter direito à voz e não podem ter, porque foram mortas, eu vou utilizar esse microfone todos os dias se for preciso. Eu vou utilizar da voz que Alagoas me deu enquanto deputada estadual, para denunciar, para falar que a Joyce não é estatística, para falar que essas mulheres são mulheres que merecem viver. No sentido mais simples da palavra, no sentido mais puro e simples, é viver. Vossa Excelência traz o tema da violência. Eu ia falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher e aproveitarei essa parte. Estou fazendo em meu gabinete, e junto com outros colegas deputados, posso citar aqui o deputado Davi Maia, o deputado Bruno Toledo, um grande estudo para revogar várias leis. Enquanto liberal, enquanto alguém que acredita que quanto menos leis, melhor para o país, esse é um compromisso meu e foi feito durante a campanha. Fazendo uma pesquisa sobre as leis alagoanas, eu me surpreendi com uma e eu queria pedir licença para ler um artigo. Primeiro, ela transforma a atual escola profissional feminina em escola doméstica e profissional. Artigo 1º.
fica a atual escola profissional feminina transformada em escola doméstica e profissional, tendo como finalidade a preparação da mulher para a atividade do lar e sua transformação profissional para a vida urbana. Artigo 2º. O curso profissional só se destina aos fins aludidos no artigo 1º e compreende as seguintes seções: arte culinária, corte e costura, chapéu, flores, arte decorativa e escritório. Ou seja, Alagoas tem instituído por lei uma escola que quer ensinar a mulher as tarefas do lar. E aqui eu quero deixar muito bem claro, eu não sou contra e não acho nenhum demérito a mulher ser uma mulher do lar. Muito pelo contrário. Mas isso tem que ser uma escolha. E não o Estado de Alagoas tem uma lei que só ensina a mulher. Por que essa lei aqui não diz que pode ser qualquer alagoano? Por que essa lei aqui não diz que qualquer alagoano pode aprender a cuidar do lar? Muita gente pode falar que essa lei já está em desuso. É verdade. Mas enquanto ela é lei, enquanto ela é normatizada, isso pode começar a qualquer momento. Os deputados de oposição, deputado Davi Maia, deputado Cabo Bebeto, várias vezes denunciam ações ao qual não concordam com o governo. Imaginem vocês que se o governo acordar amanhã e quiser instituir a escola, ela pode. Porque esse parlamento, outrora, autorizou que essa escola existisse. E é pensando nesse simbolismo que na primeira sessão de março, na sessão que antecede o Dia da Mulher, a gente está entrando com essa revogação. Porque as estatísticas não são simbólicas. A Joyce não é simbólica. A quantidade de violência contra a mulher não é simbólica. A gente tem um parlamento com 27 deputados e só 5 serem mulheres, não é simbolismo. Vamos acabar com o simbolismo, mas principalmente vamos continuar denunciando, apontando e mostrando. Violência contra a mulher não pode ser admitida. A mulher pode estar aonde ela quiser, seja em casa ou seja no parlamento alagoano, seja no mercado de trabalho, seja fazendo o que ela quiser. Espero conseguir expressar nessas palavras duas coisas: que não é não e que a mulher pode estar onde ela quiser. Muito obrigada, deputada Jó. Eu que agradeço, deputada Cibele Moro, a parte de Vossa Excelência, fazer parte dessa bancada histórica, junto com uma deputada que engrossa o coro de que não é não e de que lugar de mulher onde ela quiser. Para mim, isso sim é um simbolismo do avanço do empoderamento da mulher. E nós precisamos dar o exemplo, não só nós mulheres, mas todos os homens venham juntos com nós. Porque esse é um papel nosso. E as estatísticas, elas só vão conseguir reduzir, nós só vamos conseguir reduzir esses números e dar vida a essas mulheres, opção de escolha a essas mulheres, quando isso for tratado com seriedade, quando isso for política pública de Estado, quando isso for discutido nas escolas, quando isso estiver dentro das escolas, porque é nas escolas, é no ambiente familiar que essa cultura machista vem sendo cultivada e vem produzindo vítimas, e as vítimas somos nós mulheres, infelizmente. E aqui eu concedo uma parte ao deputado Cabo Bebeto. Obrigado pela parte, deputada Jó. Pegando o gancho do seu discurso, deputada, sobre tentar mudar essa realidade, a gente pode, enquanto homem ou mulher, mudar isso aí. No caso da jovem, quando a gente puder chamar o jovem que fez aquilo com ela de bandido, de maloqueiro, de monstro, de vagabundo, vai começar a mudar. Chamar de jovem fala baixo não vai mudar, porque isso é violência. E violência, quando ela acontece, só se resolve com força. No dia que aquele vagabundo que tirou a vida dela, ele passasse o resto da vida dele preso, o outro vagabundo que talvez tenha a mesma índole, vai pensar 100 vezes antes de cometer a mesma arbitrariedade. Porque podia ser qualquer jovem.
Por qualquer motivo, não se justifica. Porque queria acabar o namoro, porque é time diferente, não importa. O que não pode existir é uma pessoa que cometeu um crime em flagrante delito, identificado, não poder sequer mostrar a cara do vagabundo. É isso que não pode. E as pessoas não percebem, e o deputado Davi Maia falou muito bem no seu discurso, quando a nossa liberdade é tirada como fatias de salame. As pessoas não percebem. Só percebem, sabe quando, deputada Jô? Quando é com a gente. Quando alguém invade a sua casa ou lhe furta, você até... De repente você consegue identificar a pessoa e se você divulga no seu WhatsApp ou no seu Instagram, você pode ser processado porque divulgou um bandido. E o bandido em flagrante não pode ser divulgado aqui em Alagoas. É isso que precisa mudar para começar a dar responsabilidade. E os nomes do deputado Antônio Albuquerque, de vagabundo, como tem que levar o nome de vagabundo. O cara matou a menina, 16 anos, por nada. Aí vai chamar de jovem, pelo amor de Deus, meu amigo. É vagabundo, é monstro, é tudo que não presta, é covarde, cabado de peia, é o que não presta. Só não é jovem. Não poder mostrar a cara, deputado Marcelo Vitor, de um cara que foi flagrado, tem vídeo dele matando a menina, e não poder mostrar a cara desse cara aqui em Alagoas. E a gente calada aceita isso, e as mulheres caladas aceitam isso, porque é com feminicídio, é com estupro. A imagem do vagabundo em flagrante delito, ela ajuda muito a que outros crimes anteriores sejam desvendados. Então, eu não digo, eu aceito talvez uma discussão, quando não se há flagrante, quando não se tem certeza, aceito. Estou para discutir isso aí. Mas em flagrante delito, você não poder mostrar a cara do vagabundo, deputado Vagabundo Novaes. O cara, aquilo é um covarde que tem que passar 100 anos preso, carregando pedra na cabeça, de um lado para o outro, o dia todinho, para ele aprender. Já que não vai trazer de volta a vida da menina, que acabou com a família. Você perdeu um filho de 16 anos, pô, você acabou com a família. Ah, o cara desse vai passar 2 anos preso e vai sair. Vai sair. E aí? Vai acabar como? Falando baixo? Vai não, meu amigo. É vagabundo. O cara tem que falar jovem. Ó, como a gente vê. Jovem reage a... policial reage a assalto e mata jovem. Porra, meu amigo. Policial reage a assalto e mata jovem. O jovem estava assaltando, não é assaltando, é ladrão, porra. É o nome que tem que se dar isso aí, pô. Isso tem que acabar aqui. E esse empoderamento do homem e da mulher tem que ser para isso também. Para isso também. A gente tem que parar de só se preocupar quando a gente pisa no prego. Não é porque é com o meu colega que não é comigo, não vamos preocupar. Porque amanhã pode ser comigo. E a nossa liberdade, deputado Bruno, estão tirando devagarzinho, igual a fatia de salame. Só era isso, deputado João, que eu queria falar. Pelo amor de Deus, todo mundo, a gente precisa aprender a se envolver com os problemas dos outros, porque amanhã pode ser com a gente. Esse país só vai mudar se todo mundo tiver essa postura. Como foi ontem com a Polícia Civil. Como foi ano passado, quando aquele defensor público de vagabundo entrou com a ação para proibir a polícia de mostrar a imagem de vagabundo. Tem que acabar, rapaz. Acabar com isso, porque amanhã pode ser comigo. Se for comigo, pode ser que dê certo, dê errado, né? Mas tem gente que não tem uma arma para se defender. E o Estado tem a obrigação de defender e de mostrar aquele vagabundo que está cometendo crime, sim, para que outras pessoas reconheçam e possam fazer com que ele passe mais tempo preso. Muito obrigado, deputada Joia, e parabéns pela postura de Vossa Excelência. Deputado Cabo Bebeto, a gente chama de agressor. E eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que se nós não ultrapassarmos a solução dos nossos problemas apenas, e não é apenas, com o uso da força policial, que é importante, se nós não mudarmos culturalmente como essas crianças estão sendo forjadas, moldadas na sua infância, nós vamos produzir cada vez mais agressores como esse. Cada vez mais. E eu concordo, por isso que disse aqui, com equilíbrio. Vossa Excelência, junto com esta casa, precisa construir uma solução para esta portaria, que retira a liberdade dos policiais. Mas precisamos construir, deputado Inácio, com equilíbrio, porque excessos também acontecem. Excessos também acontecem. Então, quando nós falamos de equilíbrio, é equilíbrio na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade, deputado Cabo Bebeto, menos violenta, de uma sociedade que saiba tratar
dos seus problemas, dos desafios que lhes são impostos enquanto coletividade, de maneira duradoura e não de maneira efêmera, de maneira passageira, temporária. O custo é muito maior. A ação policial, ela não se mantém enquanto resultado, deputado Silvio Camelo, se nós não tivermos políticas de base estruturantes, mudança de cultura. Esse é o caminho da responsabilidade do investimento público e da atuação de nós que somos agentes públicos. E aqui eu inicio a conclusão, afirmando que todo evento de massa, todo evento humano de massa, como é o carnaval, também carrega suas desvirtuações de comportamento, deputado Galvão, sejam eles individuais ou coletivos. Isso ocorre com outra paixão brasileira, que é o futebol. Mas essas exceções não mudam a essência do evento, que é de alegria, que é de congraçamento, que é de muita diversão cultural, genuinamente brasileira. Essas exceções, elas engrossam estatísticas e refletem o nosso problema de educação e de formação de indivíduos. São minorias, mas são notícias. Daí, talvez, alguns críticos ao carnaval se apeguem a essas minorias, a essas exceções, para justificar a sua aversão à maior festa democrática do mundo, de grande potencial econômico, empregando o ano inteiro em diversos setores e de forma direta e indireta, fortalecida no período de janeiro e de fevereiro. Às vezes, inclusive, se estendendo até março, proporcionando a geração de renda para milhões de brasileiros e de brasileiras. O carnaval é um grande produto criado pelo povo brasileiro. Agradeço aqui a atenção e também o empenho de todos contra essa absurda violência. E aqui eu falo em nome das 141 mulheres agredidas no período do carnaval e de 103 mortas nos últimos 3 anos e 2 meses. E tantas outras, deputado Galba, que sequer foram identificadas por ocorrências, porque elas morrem aos poucos, elas adoecem, elas perdem o amor pela vida. Como disse a deputada Cibele Moura, elas estão sendo vítimas de violência dentro de um ambiente que elas deveriam estar sendo protegidas. Uma violência covarde. E é nesse mesmo ambiente, deputada Cibele, onde as nossas crianças também estão sendo violentadas. Nós precisamos mudar, reescrever essa história. Como eu também falo no nome de milhões de mulheres ainda submetidas diariamente a atos dessa vergonhosa e ultrapassada cultura machista. E assim eu apelo, vamos todos combater a violência contra nós mulheres. Afirmo sempre que só através de uma educação, e aqui eu abro um parênteses, seja ela pública ou privada, de qualidade tecnológica, inclusive para todos, será o caminho do nosso desenvolvimento. Observando sempre a disponibilidade dessa oportunidade de educação na idade correta, porque é estratégico para o nosso país, mas também sem deixar de atender aquela educação para ser justo, né, com aqueles que não tiveram a mesma educação na idade correta, para que ele recupere o tempo perdido. Sendo assim, a educação é transformadora. E nesse caminho de sucesso da educação, nós teremos a busca de um equilíbrio agilizado e assim, uma vez conquistado, teremos um Estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. Muito obrigada. Obrigado, deputada Jó. Deputado Paulo Dantas, para a verificação de quórum. 23 deputados presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental, então inauguramos a nossa ordem do dia. Item 1, votação em segundo turno do projeto de lei número 629 de 18. Deputado Léo Loureiro institui o cartão de identificação para pessoa com deficiência no estado de Alagoas e dá outras providências. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Emenda modificativa número 01, deputado Galba Novaes. Acrescenta tipo de deficiência e grau de intensidade ao projeto. Em votação, a emenda número 01, deputado Galba Novaes. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votação em primeiro turno. Item 2, projeto de lei número 92/2019, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, estabelece preferência para os municípios que implantarem programas de prevenção de nascentes e de conservação de matas ciliares nas margens do riacho e rios de seu território para firmar convênios na área de recursos hídricos e meio ambiente com órgão de governo no estado de Alagoas. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Na pauta consta emenda, mas foi um erro de digitação. Esse projeto não tem emendas. Vamos às indicações. Votação única das indicações. Indicação número 235/2019, de autoria da senhora deputada Cibele Moura. Faz apelo ao senhor governador do estado, solicitando a construção da via de acesso para a Escola Estadual Major Luiz Cavalcante, no município de Jacuípe. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 237/2019, de autoria da senhora deputada Flávia Cavalcante. Faz apelo ao senhor governador do estado, ao secretário do Estado da Saúde, para que seja fornecida gratuitamente medicação e tratamento multidisciplinar para portadores de fibromialgia. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 238/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds, faz apelo ao senhor governador do estado e ao secretário de Segurança Pública do estado de Alagoas, com a finalidade da criação de uma delegacia especializada da mulher no município de Penedo. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6. Item 6. Indicação número 239/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds, faz apelo ao senhor governador do estado, cuja solicitação e a implantação de uma central de atendimento ao cidadão já no município de Novo Lino. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Discussão em segundo turno. Projeto de resolução número 42/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia, concede a comenda do mérito esportivo Mário Jorge Lobo Zagalo à senhora Marta da Silva. Em discussão. Encerra a discussão. Item 8. Resolução número 43/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia, concede a comenda Mário Jorge Lobo Zagalo ao senhor Roberto Firmino Barbosa. Em discussão. Encerra a discussão. Item 9, projeto de resolução número 44/2019, de autoria do senhor deputado Davi Maia, concede a comenda Ledo Ivo ao senhor José Walter Tenório Lopes, Mano Walter. Em discussão. Encerra a discussão. Item 10, discussão do projeto de lei número 625/2018, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, institui o cartão de identificação para pessoa com o transtorno do espectro autista no estado de Alagoas, da outras providências. Em discussão. Encerra a discussão. Item 11. Projeto de lei número 136/2019, de autoria do senhor deputado Léo Loureiro, considera de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Maribondo. Em discussão. Encerra a discussão. Item 12. Projeto de lei número 155/2019, de autoria do senhor deputado Galba Novaes, dispõe sobre a propriedade para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal. Prioridade. Dispõe sobre a prioridade para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal. Em discussão. Encerra a discussão. Item 13. Projeto de lei número 188/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalds, considera de utilidade pública a Associação de Pessoas com Câncer, APECAM. Em discussão. Encerra a discussão. Item 14. Projeto de lei número 201/2019,
de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça, considera de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do Prado, a COBAP. Em discussão. Encerra a discussão. Item 15, projeto de lei número 203/2019, de autoria do senhor deputado Davi Davino Filho, institui a Semana da Literatura e Arte Alagoana, a ser comemorada anualmente entre os dias 24 e 31 de outubro. Em discussão. Encerra a discussão. Item 16, projeto de lei número 208/2019, de autoria do senhor deputado Inácio Loyola, dispõe sobre a inclusão no calendário turístico e de eventos oficiais do Estado de Alagoas, festas tradicionais do sertão alagoano. Em discussão. Encerra a discussão. Item 17. Projeto de lei número 220/2019, de autoria do senhor deputado Cabo Bebeto, institui o Dia do Combate à Intolerância Ideológica no Estado de Alagoas, a ser comemorado anualmente no dia 6 de setembro. Em discussão. Encerra a discussão. Item 18. Projeto de lei número 233/2019, de autoria do senhor deputado Ricardo Nezinho, considera de utilidade pública a COPEAGRE, Cooperativa dos Produtores e Agricultores do Agreste. Em discussão. Encerra a discussão. Item 19, projeto de lei número 240/2019, de autoria do senhor deputado Silvio Camelo, dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública do Grupo Espírita Antônio de Pádua, GEAP. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão única das indicações. Item 20. Indicação número 240/2019, de autoria do senhor deputado Dudu Ronalça. Faz apelo ao senhor governador do Estado e ao secretário do Estado de Infraestrutura, CEINFRA, em caráter de urgência, com a finalidade de construção de nova ponte do rio Manguaba, no município de Jundiá, Alagoas. Em discussão. Encerra a discussão. Item 21, indicação número 241/2019, de autoria das senhoras deputadas Jó Pereira, Cibele Moura, Fátima Canuto, Ângela Garrote e Flávia Cavalcante. Faz apelo ao senhor governador do Estado com a finalidade de que seja construída uma casa de custódia em Arapiraca. Em discussão. Encerra a discussão. Item 22. Indicação número 242/2019, de autoria das senhoras deputadas Ângela Garrote, Cibele Moura, Fátima Canuto, Flávia Cavalcante e Jó Pereira. Faz apelo ao senhor governador do Estado com a finalidade de que seja construída uma casa de passagem para amparar mulheres violentadas. Em discussão. Encerra a discussão. Item 23. Indicação número 243/2019, de autoria do senhor deputado Tarcísio Sampaio Freire. Faz apelo ao senhor governador do Estado e ao diretor-presidente do DR para que adotem providências no sentido de construir uma rotatória na saída de Arapiraca para Lagoa da Canoa, na rodovia L-115, nas proximidades do bairro Olho d'Água dos Cazuzinhas e do conjunto Brisa do Lago. Em discussão. Encerra a discussão. Discussão única do requerimento do deputado Silvio Camelo. Requer à mesa, na forma regimental, que seja enviada moção honrosa ao excelentíssimo juiz de direito, Dr. Orlando Rocha Filho, que em 15 de outubro de 2015 tomou posse como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, onde vem desenvolvendo um excelente trabalho ao longo destes 4 anos, atuando de forma exemplar, contribuindo no desenvolvimento e aprimoramento da justiça eleitoral em nosso Estado. Em discussão. Encerro a discussão. Superada a nossa ordem do dia, deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Silvio, pois não? Tem um delay ali na TV. A gente fala aqui, aparece. Senhor presidente, deputadas Fátima Canuto, Jó Pereira, Cibele Moura, e Ângela Garrote,
senhores deputados, eu venho aqui hoje, senhor presidente, cumprimentar a sociedade Pão de Açucarense pelos seus 166 anos de independência política. Eu venho cumprimentar esse povo ordeiro, trabalhador do sertão, dessa cidade encravada entre a Caatinga e o Rio São Francisco, mais precisamente pelo fato de eu ter uma ligação muito estreita com a cidade de Pão de Açúcar. Eu estudei em Pão de Açúcar, vivi muitos anos em Pão de Açúcar, tenho um relacionamento muito carinhoso e fraterno com a cidade de Pão de Açúcar. Eu costumo dizer que a gente não pode falar na história do sertão de Alagoas sem falar na histórica cidade de Pão de Açúcar. E quando Dom Pedro II fez aquela memorável viagem de quase 5 meses às províncias do norte, como era chamado o Nordeste brasileiro, no dia 17 de outubro de 1859, ele atraca em Pão de Açúcar, dorme em Pão de Açúcar, se encanta com a beleza de Pão de Açúcar e no outro dia segue rumo à cidade de Piranhas, dia 18, e no dia 19 segue para conhecer as cachoeiras de Paulo Afonso, já que ele tinha o objetivo de implantar um programa, plano de governo de integração entre as regiões do Brasil. Mas Pão de Açúcar, como eu disse, seu primeiro nome, a sua fundação, foi Jaciobá, deputada Fátima Canuto, porque era habitada pelos índios urumaris, e na linguagem guarani, Jaciobá tem um significado espelho da lua, ou seja, o reflexo da lua no Rio São Francisco. Evidentemente, ela foi batizada por Jaciobá, que era o significado na língua do Guarani. Pão de Açúcar, nesses últimos anos, passa por um processo de degradação, de destruição. É lamentável uma cidade que, eu costumo dizer, ao longo dos 2.700 quilômetros, que é a extensão do Rio São Francisco, a mais bela praia do Rio São Francisco é a praia de Pão de Açúcar. E por conta do descaso desses últimos 3 anos da administração pública municipal, Pão de Açúcar passa por um processo de degradação. Potencialidades enormes tem Pão de Açúcar. A sua história, a sua cultura, o rio, seus casarios e, lamentavelmente, como eu coloquei, Pão de Açúcar, deputado Bruno Toledo, está esquecida pela essa atual administração pública municipal. Eu quero dizer, e repetir até, que tem um carinho todo especial por Pão de Açúcar. Eu acredito que depois de Piranhas, que é minha cidade, a cidade que eu mais conheço, seu povo, sua gente, sua história, é a cidade de Pão de Açúcar. Eu conheço Pão de Açúcar pela beira do rio e conheço Pão de Açúcar, a região de centro. Esse termo centro era uma palavra que se usava para definir a região não ribeirinha do São Francisco. E é por conta disso que hoje eu venho parabenizar toda a população Pão de Açucarense. E em nome de todos os torcedores do Jaciobá, que é meu time. Os meus times de coração são, no Rio de Janeiro, Fluminense,
em Sergipe Confiança, que lá estudei, em Pão de Açúcar, Jaciobá e em Alagoas, o CSA. Essa semana eu tive vitória em tudo que é meus times. Eu lamento profundamente o nosso amigo, esse grande cartola do futebol brasileiro. Eu tenho uma admiração profunda por você, deputado Marcos Barbosa. Gostaria muito que Vossa Excelência estivesse à frente do CSA, que com certeza o CSA não teria sido rebaixado da Série A. Vossa Excelência é competente, é um dos grandes dirigentes de futebol, é um homem moderno e com certeza o CRB está onde está, deve-se muito à sua competência. Mas também venho aqui hoje, presidente. Domingo passado eu recebi um WhatsApp desse grande patrimônio vivo do estado de Alagoas, que é o doutor Vinícius Maia Nobre. A gente não pode falar em Alagoas, é um homem das ciências exatas, é um homem da história, é um homem da cultura. Eu quero aproveitar o final do discurso da deputada Jó Pereira, quando ela disse que a gente tem que mudar a cultura da nossa sociedade. Eu costumo dizer que o grande problema do Brasil é o problema cultural. Cultura e educação, deputado Bruno Toledo, deputado Ivan Beltrão, andam paralelos, mas não se cruzam. A cultura é uma coisa, a educação é outra. Você pode ter formação, deputado Ricardo Nezinho, nas maiores escolas do planeta, mas sua cultura está arraigada à sua região. A cultura, eu defino que é uma junção, é uma soma de costumes, de vícios, de conhecimento, de arte. E isso dá como resultado final a cultura. No mundo da química, eu quero citar o mundo da química, porque eu fui professor de química. Então, toda reação de combustão só tem um resultado final, que é gás carbônico e água. E a soma das artes, do conhecimento, do costume, das crenças, isso é o resultado final de uma cultura. E como eu disse que eu fui procurado por esse ilustre alagoano, Dr. Vinícius Maia Nobre, ele preocupado com o desabamento do Museu Pierre Chalita. O Museu Pierre Chalita possui gestão de iniciativa privada. E nós aqui sugerimos uma reunião conjunta a fim de discutir possibilidades de parceria pública-privada para reconhecimento, para recuperação dos instrumentos culturais, inclusive com a participação da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade do Estado de Alagoas, para assegurar o bom funcionamento desses locais que são patrimônios do povo alagoano. A coleção do museu é constituída por parte das 2.270 obras, pertencente, como eu disse, à Fundação Pierre Chalita. Abrange vasta coletânea de pinturas, esculturas, desenhos, gravuras, objetos decorativos e um núcleo de arte sacra, originário do Brasil e de outros países, datados entre os séculos XVII e o século XX. A finalidade, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, destas parcerias é de promover a abertura de novas ideias de gestão e financiamento para tomar os locais mais seguros aos frequentadores e também nas ações de preservação da memória cultural do nosso Estado. Como eu disse, que a Fundação Pierre Chalita, o prédio
foi cedido em um contrato comodatário à fundação. Esse prédio é de propriedade do Estado de Alagoas. Quero dizer que a preocupação da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, preocupado que não é competência a gestão da Secretaria, lançou essa nota. A Secretaria do Estado de Cultura de Alagoas lastima o desabamento ocorrido no Museu de Arte Sacra Pierre Chalita neste sábado, dia 29. A Secult se solidariza à Fundação Pierre Chalita e se manifesta à disposição de administração, ao tempo em que ressaltamos a importância deste equipamento cultural para a sociedade alagoana e lamentamos a danificação do seu acervo. Mas eu concedo uma parte ao ilustre deputado e líder do governo, deputado Silvio Camelo. Deputado Inácio Loyola, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento sobre piranhas e também sobre o pronunciamento de Vossa Excelência sobre essa questão do Museu Pierre Chalita. Quero informar a Vossa Excelência que nós demos entrada aqui nessa casa num requerimento dirigido para o IFAM, após ser apreciado e votado aqui no plenário. Inclusive, o diretor do IFAM, Sandro, já esteve lá no sábado e nós solicitamos que pudéssemos empreender esforços junto à bancada federal e também o IFAM nacional para que pudéssemos obter recursos e fazer justamente a reforma que vai propiciar a reabertura do Museu Pierre Chalita. É uma importância muito grande. Vossa Excelência está de parabéns pela preocupação. A Secretaria de Cultura do Estado também, eu tenho certeza que o que for ao seu alcance fará para minimizar e solucionar esse grave problema. E faço coro com Vossa Excelência e sabemos da importância do acervo da Fundação Pierre Chalita, do Museu Pierre Chalita, e a doutora Solange Chalita, também liguei para ela, falei com ela, e todas as providências temos que tomar junto ao IFAM, junto à Secretaria de Cultura, o que a Assembleia puder fazer também para ajudar, porque não é um patrimônio só da Fundação, o museu não é um patrimônio só da Fundação Pierre Chalita, é um patrimônio da cultura alagoana e brasileira. Parabéns e vamos juntos, até se for possível, ao IFAM, para a gente tentar solucionar recursos para fazer a reforma que está precisando, urgentemente. Agradeço, deputado Silvio Camelo, e evidentemente a preocupação do deputado, do imortal, do membro da Academia Alagoana de Letras, doutor Vinícius Maia Nobre. Eu coloquei para ele que traria esse problema para esta casa, sabia exatamente esta casa, sob o comando do deputado Marcelo Vito, iria se empenhar no máximo da recuperação desse grande patrimônio do povo de Alagoas. E Vossa Excelência colocou com muita propriedade a nossa preocupação, a preocupação do governo do Estado em restaurar, em revitalizar o Museu Pierre Chalita. Mas com muita honra eu concedo uma parte a esse deputado que clama em defesa do povo de Alagoas, o deputado Bruno Toledo. Obrigado, deputado Inácio Loyola. Eu quero me associar com Vossa Excelência nos dois assuntos abordados na manhã de hoje. A preocupação com o patrimônio, o acervo cultural deixado pelo professor Pierre Chalita, esse grande artista, patrimônio cultural alagoano, pintor, escultor, desenhista, que deu sua contribuição também, deixando seu legado como professor que foi.
nos deixou recentemente, mas a sua obra está eternizada, inclusive com obras neste poder, e é importante que todo esse acervo deixado por Pierre Chalita, de fato, seja preservado. E esse acidente lamentável que ocorreu, nós precisamos agora realmente juntar esforços, buscar reerguer esse patrimônio, buscar alternativas aí para solucionar esse problema e tentar salvar o que for possível do patrimônio que ocorreu esse acidente recente no museu. Esse poder, Vossa Excelência traz esse assunto, é pertinente a nós, e eu quero me associar também com Vossa Excelência. O que estiver ao meu alcance, pode contar para que nós possamos achar alternativas de solucionar a memória desse acervo, desse grande alagoano, Pierre Chalita. E também, deputado Inácio Loyola, me associar com Vossa Excelência nas saudações dos 166 anos de emancipação política de Pão de Açúcar. Eu vou me atrever a falar também um pouquinho de Pão de Açúcar, deputado Inácio. Não tenho tanta identidade como Vossa Excelência tem, sei do amor que Vossa Excelência tem por todo o sertão, por toda Alagoas. Vossa Excelência é um deputado que tem raízes e profundo conhecimento em todo o estado de Alagoas, mas em especial o sertão, que é o seu lar. Pão de Açúcar é uma extensão desse seu lar. Eu já presenciei por diversas vezes a identidade que Vossa Excelência tem com o Pão de Açúcar, sua infância, relatos de eventos que Vossa Excelência vivenciou na sua infância ali, nas rivalidades futebolísticas. Então, Vossa Excelência, que é profundo conhecedor daquela terra, e traz com muita propriedade o momento que os munícipes passam diante de um caos administrativo, fruto, deputado Inácio, veja que coisa, fruto de uma esperança. As pessoas acreditavam que um novo podia solucionar alguns problemas. Nós sabemos como é difícil administrar os municípios hoje em dia, é muito complicado, precisa ter muita dedicação, mas precisa também, deputado Inácio, ter conhecimento de causa, ter lastro, ter estrutura política, diálogo político. O município não se resolve com faz de conta. Os problemas do município não se resolvem com faz de conta. E aí colocar alguém estranho ao processo se demonstrou trágico para o município de Pão de Açúcar. Graças a Deus vivemos num regime democrático. O tempo ruim está passando e quero crer, tenho fé em Deus, que o município de Pão de Açúcar, nesses 166 anos, que os munícipes não têm muito o que comemorar pelo momento atual, mas o próximo ano viveremos novos tempos e poderemos só festejar. Falar das coisas boas de Pão de Açúcar que Vossa Excelência já trouxe. Um município rico no seu acervo cultural, nas suas fachadas, na sua arquitetura, na sua cultura, no seu povo. Um município que é referência também para o sertão. Um município que teve o privilégio de ter pessoas do gabarito de Vossa Excelência, vivenciando a sua infância lá, já demonstra a riqueza cultural que é Pão de Açúcar. Então, deputado Inácio, estaremos juntos. Certamente estarei ao lado de Vossa Excelência nessa trincheira de devolver Pão de Açúcar ao rumo do desenvolvimento. Não tenho dúvida nenhuma, porque sei que Vossa Excelência sabe o caminho para solucionar os problemas, principalmente do sertão, que Vossa Excelência é conhecedor. Então, os municípios, deputado Inácio, que Vossa Excelência tem caminhado, tem uma relação política, certamente a tendência é caminhar bem. Então, em Pão de Açúcar, nós estaremos juntos, se Deus quiser, para devolver os bons tempos. E quem sabe, deputado, nos 167 anos, no ano que vem, a gente vai ter mais a comemorar. Parabéns a todos de Pão de Açúcar. Agradeço a participação extremamente pertinente do deputado Bruno Toledo. Tem uma ligação forte com Pão de Açúcar, sempre foi muito bem votado em Pão de Açúcar. Tem amigos com A maiúsculo lá em Pão de Açúcar e sei que tem um carinho todo especial por Pão de Açúcar.
E dizer que, voltando à questão do Museu Pierre Chalita, eu conversei também como eu li a nota da Secretaria de Cultura do nosso Estado, eu conversei pessoalmente com a secretária Melina Freitas e ela está imbuída, levantando essa bandeira para, como colocou o deputado Silvio Camelo, junto com o governo do Estado, no sentido de a gente, o mais rápido possível, com a participação do IFAM, de a gente restaurar esse Museu Pierre Chalita. Mas para encerrar, senhor presidente, recentemente eu fui procurado por alguns empresários da área de turismo aqui do estado de Alagoas, e com essa parceria da TAP, com esse voo direto Portugal-Maceió, deputado Jairzinho Lira, eles estão preocupados que o europeu, o sentimento do europeu, a cultura do europeu não é apenas má e só não. E, infelizmente, os nossos museus são fechados durante o final de semana. Estão em condições precárias e eles externavam essa nossa preocupação muito antes desse ocorrido com o Museu Pierre Chalita. Por conta disso, eu gostaria de dizer que nós temos inúmeras opções para se explorar o turismo aqui em Alagoas. Não é só praia e só. Nós temos cidades históricas, nós temos uma história maravilhosa, norte, sul, leste e oeste desse estado. Nós temos cidades de microclima. Vejam bem os senhores, o turista vai à Praia do Francês, mas não existe um incentivo para se conhecer a histórica cidade de Marechal Deodoro. O turista vai a Japaratinga, a Maragogi, mas não existe um incentivo para se conhecer Porto Calvo. O turista vai a Piranhas e não existe um incentivo para se ir a Água Branca, Mata Grande. Ou seja, a gente precisa tornar esse nosso turismo eclético, aproveitar, explorar outras potencialidades que a gente tem. E existia uma propaganda institucional das Forças Armadas há muitos e muitos anos que dizia: somente nos exercícios de guerra se sente a necessidade de preservar a paz. Fazendo uma analogia dessa propaganda institucional das Forças Armadas, eu quero trazer para o mundo do turismo. Somente nesses momentos que acontecem, esses acidentes, que a gente desperta, abre os olhos para não só restaurar esses prédios históricos, esses nossos museus, como a gente divulgar Alagoas, norte a sul, leste a oeste, nessa grande atividade que nós temos e ainda não soubemos explorar totalmente, que é a questão do turismo. Muito obrigado, senhor presidente, e essa é a nossa opinião. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Inácio, pelo brilhante discurso e parabéns à nossa querida Pão de Açúcar. Deputada Cibele Moura. Vossa Excelência com a palavra. Deputado Ivan. Senhor presidente, muito rapidamente, deputada Cibele, eu protocolei nessa casa um apelo ao senhor governador, ao secretário de Agricultura, João Lessa, para a retomada do programa de sementes. Estamos nos aproximando mais uma vez do período chuvoso e não podemos ficar mais um ano sem beneficiar mais de 100 mil agricultores, com distribuição de sementes de milho, sorgo, feijão, arroz, que vai fomentar renda para nosso estado, ajudar os pequenos agricultores, ajudar quem está precisando. E eu queria fazer esse apelo ao senhor governador para retomar esse programa tão importante para o desenvolvimento da agricultura do nosso estado, que tem um prazo, período chuvoso chegando, e não podemos deixar de fora mais um ano os nossos agricultores.
Era isso, senhor presidente. Obrigado pela compreensão, deputada Cibele. Obrigado, senhores deputados. Obrigado, deputado Ivan. Deputada Cibele Moura, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, o que me traz pela primeira vez no ano a essa tribuna é para falar que estou conseguindo, e estou muito feliz com isso, cumprir mais uma promessa de campanha. Acabo de assinei na manhã de hoje, 10 leis. Leis para revogar algumas outras normas. Entre elas, a que eu citei, a que cria a escola profissional. Aquela lei que ensina a mulher como ser dona do lar. Outra lei, e essa eu divulguei anteriormente, divulguei através das minhas redes sociais há um pouco mais de uma semana, um pouco antes do carnaval, que é a lei da carteirinha estudantil. Quem é estudante e quem acompanha a rotina do estudante sabe o quanto a carteirinha estudantil é importante para o estudante mais pobre, para o estudante que mais precisa. E essa carteirinha hoje é cobrada no estado de Alagoas. E aqui eu cito valores do site da FEGREAL, que é a Federação dos Grêmios Estudantis de Alagoas. É cobrado a esse estudante R$ 25 a cada carteirinha emitida. Pois bem, essa cobrança ela existe porque existe uma norma na casa, existe uma norma na Assembleia Legislativa de Alagoas que autoriza a Federação dos Grêmios e a Liga dos Estudantes Democráticos de Alagoas a fazer uma cobrança de até 1% do salário mínimo a cada emissão de carteirinha. Ora, a gente está mantendo grupos políticos com dinheiro do estudante mais pobre. E eu digo a gente, enquanto máquina pública, enquanto Estado. O Estado está ajudando a financiar grupos políticos. Recebi algumas críticas por conta dessa revogação que quero fazer. Recebi algumas críticas por querer revogar a lei que faz com que o estudante pague R$ 25 na emissão de sua carteirinha. Ao passo que eu recebi a crítica, eu fiquei surpresa, que quem me atacava tinha acabado de ser denunciado por ganhar dinheiro em cima das carteirinhas. Ao passo que no mesmo dia, no mesmo momento, recebi elogios lá do Grêmio de Colônia Leopoldina, lá de um pessoal de Pilar, dizendo: parabéns, deputada, a gente é do Grêmio e o nosso Grêmio é sério. Você está certa. E o estudante mais pobre, ele não pode se submeter a pagar esse valor que muitas vezes faz falta para sua família. Ora, se a carteirinha de estudante existe para ajudar o estudante mais pobre, para ajudar o estudante que mais precisa, por que ele tem que cobrar por ela? E aí é onde a gente entra com um pacote. Primeiro ponto, revogar essa lei. Acabar com o monopólio da Federação dos Grêmios Estudantis do Estado de Alagoas e da Liga dos Estudantes de Alagoas. Segundo ponto, também apresentamos um PL que autoriza o governo do Estado a emitir e fornecer essa carteirinha gratuitamente ao estudante. E o terceiro ponto, e esse, confesso que a ideia não é nem minha, essa ideia veio através do MP lá do governo federal, que é uma indicação que faz com que a SEDUC, que é a Secretaria de Educação, crie um aplicativo. E nesse aplicativo, o nosso jovem, o nosso estudante, possa ter sua carteirinha através de um site, através do seu telefone. Nosso objetivo é desburocratizar. Nosso objetivo é facilitar a vida do alagoano. E é por isso que a gente entrou com esse revogaço. É por isso que a gente está querendo, e aqui eu já peço o apoio. Tenho certeza que eu já tenho o apoio da bancada feminina para revogar a lei da escola. Deputado Inácio, obrigado. E tenho convicção que essa casa não vai deixar, que essa casa não vai permitir que monopólios continuem. Eu sou contra qualquer tipo de monopólio, seja ele privado, seja ele público. Nossa população merece ser livre. Nossa população merece o melhor. E pensando nisso, a gente está entrando com algumas leis. Vamos revogar, se assim a casa permitir, 10 matérias. São 10 matérias
que eu não tenho dúvida nenhuma, no momento que o parlamentar entrou, tinha maior das intenções, tinha melhor das intenções. Mas, infelizmente, de boas intenções, é como dizia, o inferno está cheio. Então, peço a ajuda de todos os parlamentares para ajudar, para a gente poder, de uma vez por todas, dar mais liberdade ao alagoano, dar mais liberdade ao cidadão alagoano, e que o estudante de Alagoas, o que mais necessita, o que mais precisa, possa ser seu direito efetivamente atendido e não fique na mão de grupos que estão fazendo política em cima do dinheiro de quem mais precisa. Muito obrigado. Deputado Davi. Deputada Cibele, e a deputada Jó também, tá? Queria só fazer coro a Vossa Excelência, parabenizar pela lei da carteira livre estudantil, e hoje em dia não tem mais motivo algum desse monopólio que existe da Uni, da UBS nesse Brasil, essas instituições que já foram, que foram até importantes na história do país, mas que depois foram sequestradas por partidos políticos, e assim tem sido. Então quero dizer a Vossa Excelência que parabéns, conte conosco, tanto no revogaço, para revogar as leis, essa lei que você trouxe agora da obrigatoriedade de ensino doméstico às mulheres é um absurdo, é mais um dos absurdos que temos aqui nessa Casa Legislativa, em leis antigas, inócuas e que só serve para atrapalhar a vida do cidadão. Então, parabéns e conte conosco. Obrigado, deputado Davi Maia. Queria, inclusive, aproveitar o momento para parabenizar Vossa Excelência, que também entrou com diversas leis, e Vossa Excelência já tem a certeza, já disse em público, que estamos juntos, pode contar com o meu voto, com o que eu puder ajudar. Deputada Jó. Deputada Cibele, quero parabenizá-la pelo movimento Revogaço. Conte com a nossa participação, com o nosso apoio, principalmente quando leis cometem injustiças como essa, Injustiças, colocando e dando um lugar à mulher que não deveria ser concedido, e que o lugar de mulher é onde ela quiser estar. E essa oportunidade precisa ser primeiramente reconhecida. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da carteira estudantil. E aqui é uma sugestão, parabenizando pela bandeira, pela luta da carteira estudantil gratuita, ressaltando que os estudantes alagoanos utilizam esse documento para ter acesso a um transporte público, menos oneroso, e acesso a teatros, cinemas, a espaços culturais. E Vossa Excelência também, ao apresentar esse projeto de lei que traz para o Estado a responsabilidade de emissão das carteiras através da Secretaria de Educação, pense também nos estudantes das redes municipais de ensino, fazendo uma parceria, um convênio entre estados e secretarias municipais, para que a emissão desse documento fosse automática para os estudantes que fazem parte da rede pública de ensino, tanto estadual quanto municipal. Seria essa a minha contribuição. Deputada Jó, sempre com contribuições muito pertinentes. Deputada, como membro da CCJ, ficarei muito feliz em receber essa emenda de Vossa Excelência para que essa lei possa tramitar de forma conjunta, seja uma lei dessa casa, e que a gente acabe esse monopólio juntos e fazendo com que o estudante seja respeitado. Muito obrigada a todos. Parabéns, deputada Cibele, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Deputado Silvio, Vossa Excelência abre mão da inscrição. Bom, não temos mais oradores inscritos em explicações pessoais. Faculto, o deputado queira fazer uso da palavra, não havendo mais oradores, então, convoco os senhores deputados para amanhã em horário regimental. Agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão. Muito obrigado.